Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wander Brusso e eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso canal BP Rumo à Aprovação. Neste canal nós vamos falar do exame de ordem, de concursos públicos e de assuntos diversos do direito aí da atualidade, para aqueles que estão estudando, aqueles que estão se formando e para os colegas aí de profissão que querem aí se aprimorar, se aperfeiçoar nas áreas de direito tributário, direito empresarial e direito constitucional, aqui com este professor que vos fala, ok? A nossa aula de hoje é sobre teoria geral do direito empresarial, voltado aí para exame de ordem e concurso público de um modo geral, combinado? Não esqueçam no final de quem gostou dar um like e compartilhar aí o nosso vídeo, combinado? Vamos lá então. Conceito de empresário. Segundo o artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário uma pessoa física ou jurídica que exerce uma atividade organizada para a produção, circulação de bens ou serviços. Percebam que para o Código Civil, ele fala do empresário de um modo geral. Mas o empresário aqui, ele pode ser pessoa física, lembram daquele empresário individual que exerce a empresa em nome próprio, que não tem personalidade jurídica, não é isso? Cuja responsabilidade é sempre ilimitada e solidária. Este empresário individual, ele continua a existir aqui no direito brasileiro, ok? Isto quer dizer que eu posso montar, por exemplo, uma padaria em nome próprio, sozinho, sem ter sócio e ser considerado um empresário individual, pessoa física. Eu não estou falando da sociedade unipessoal, ok? A sociedade unipessoal é uma sociedade empresária, tem personalidade jurídica, não é assim? Cuja responsabilidade é limitada. Aqui não, aqui é o empresário individual antigo, clássico, que ainda continua a existir, ok? E o empresário também pode ser uma pessoa jurídica, ou seja, a própria sociedade empresária. Quando duas ou mais pessoas se unem, ok? Montam uma sociedade empresária. Exemplo, o professor Wander e o irmão dele se unem para montar uma padaria, vão montar uma sociedade empresária. Recentemente, diferente da minha época, né, que sociedade era sempre a união de duas ou mais pessoas, o ordenamento brasileiro passou a admitir a sociedade unipessoal, isto é, aquela sociedade com um único sócio. Então, este professor aqui, ao invés de se unir com o irmão dele para constituir uma padaria, ele monta uma padaria, uma sociedade unipessoal em nome próprio, uma pessoa jurídica com personalidade, ok? Mas lembrando que para ser empresário tem que preencher os requisitos do artigo 966 do Código Civil, que nós vamos ver em seguida. Combinado? Vamos lá. Olha aqui, diz o Código Civil que caracteriza como empresário quem explora atividade, vamos ver aqui, atividade econômica, profissional, organizada para a produção, circulação de bens ou serviços. Então vejam que para o Código Civil, no seu artigo 966, será empresário quem exerce uma atividade econômica. E por que econômica? Todo e qualquer empresário sempre visa lucro. É da essência do direito empresarial visar lucro. Logo, se eu não quero constituir uma empresa, se eu não quero montar uma sociedade que visa lucro, eu vou lá para o terceiro setor, né? Uma ONG, uma associação, uma fundação que foge aí ao direito empresarial. O segundo requisito para ser empresário é que a atividade seja profissional. Professor Van, o que é uma atividade profissional? A atividade profissional é aquela exercida com habitualidade. Exemplo, este professor Wander vende o carro dele por mão dele, ok? Eu não sou empresário, porque a minha atividade não é profissional. Eu estou vendendo um carro como pessoa física, é uma venda regida simplesmente pelo direito privado, praticamente, entre duas pessoas físicas civis. Agora, este professor Wander constitui uma
loja de compra e venda de veículos. Percebam que a partir de então eu começo a comprar e vender veículos com habitualidade, passando a ser a minha profissão. Então eu passo a exercer uma atividade profissional. Mas o código vai além. Ele diz que não basta ser econômica ou profissional. Essa atividade tem que ser organizada. E aqui que é o grande problema. Professor Wander, no que consiste a organização empresarial, já que o Código Civil é omisso? Nós falamos que, segundo a doutrina, principalmente a doutrina italiana, organizar significa investir em 4 fatores. Então, organizar significa investir em 4 fatores. E quais são os 4 fatores? Capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Então, professor Wander, pegando uma padaria, ok? Porque eu estou falando, uma atividade econômica, profissional, organizada para a produção. Padaria não é produção? Compro farinha e transformo em pão? Numa padaria eu tenho capital? Tenho. Tenho mão de obra? Tenho. Insumos e tecnologia? Sim, ainda que não seja de ponta. Logo, a minha atividade é organizada. Tudo isso para a produção, para a indústria, para a circulação de bens, o comércio ou a prestação de serviço. Percebam que para ser empresário, de acordo com o Código Civil, a minha atividade tem que ser econômica, visando lucro, profissional, ou seja, habitual, organizada, tem que ter os 4 fatores, capital, mão de obra, insumos e tecnologia, e trabalhar com a produção, circulação de bens ou serviços. Se faltar um desses elementos, a minha atividade não é empresária e eu não posso ser considerado empresário. Lembrando que quem não é empresário e constitui uma sociedade é o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, não é isso? É a sociedade simples. Diz o Código Civil que não se considera empresário quem exerce uma atividade econômica ou não, não é isso? Econômica ou não, ainda que tenha colaboradores, mas voltado aí, na verdade, para a atividade intelectual, artística, científica ou literária. Então, essas atividades artísticas, científicas ou literárias, de um modo geral, não pertencem ao direito empresarial, pertencem ao direito civil e são exercidas através da sociedade simples. Professor Wander, e se essas atividades que o senhor mencionou lá no parágrafo único do artigo 966, intelectual, artística, científica ou literária, forem exercidas de forma organizada, ou seja, com capital, mão de obra, insumos e tecnologia, essa sociedade, que era uma sociedade simples, passa a ser uma sociedade empresária. Então fica a dica aqui. Qual é a diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária? A diferença reside na organização. Toda sociedade empresária é sempre organizada e a sociedade simples é não organizada. Combinado? Superado aí a caracterização do empresário, vamos falar um pouquinho da inscrição do empresário. Vamos lá? Artigo 967 do Código Civil. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Antes, é claro, do início de sua atividade, mediante requerimento que contenha, olha só, nome, nacionalidade, estado civil e, se casado, regime de bens. A firma nós vamos ver, é o nome da empresa, que pode ser firma individual, social ou denominação. O capital social, o quanto é necessário, quanto ele precisou para constituir a empresa. E o objeto e a sede da empresa. Então, uma padaria, um mercadinho, um comércio de roupas e a sua devida localização, ok? Percebam que todo empresário, antes de iniciar a sua atividade, ele deve ser registrado ali na Junta Comercial do Estado, ok? Aqui em São Paulo é a nossa JUSESP. E quando não empresário,
No caso, a sociedade simples, ela deve ser registrada lá no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas. Combinado? Senhores, eu vou falar bastante ainda do registro na junta comercial, vou falar da firma, que é o nome empresarial, capital, objeto, sede da empresa, dos tipos de sociedade, falência, recuperação, títulos de crédito, ou seja, tudo aquilo que é cobrado no exame de ordem, concurso público, nós vamos ver aqui no nosso canal. Combinado? Então não esqueçam de compartilhar, de dar um like aí, ok? Compartilha com os colegas. Está aqui o nosso canal. Agradeço a atenção de todos. Até mais. Bons estudos, ok? Qualquer coisa, manda um e-mail aqui para o professor Wander. Combinado? Pessoal, até mais. Tchau, tchau.